Pessoal, para tudo que está fazendo aí, assiste esse vídeo até o final. Já vou trazer aqui o Paulo Figueiredo falando da perda de visto dos ministros do STF, né, dos seus familiares e também dos seus aliados. Eu vou trazer a lista aqui dos ministros que perderam os vistos e alguns deles continuam com os seus vistos e isso é só o começo. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Vamos ouvir aqui o Paulo Figueiredo. Fala galera, parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista, mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista, e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Eu acho que eles saberão, porque eu acho que devem receber um e-mail com cancelamento de visto, mas volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto, vistos de estudante, vistos de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. E o ministro Barroso, por exemplo, esteve aqui no mês passado, duas semanas atrás, na verdade, semana passada, o ministro Barroso estava aqui, veio visitar a filha dele. Os americanos já sabiam da chegada dele e o presidente Donald Trump tinha falado para o visto dele não ser cancelado, né? Já havia um decreto, vamos chamar assim, do secretário de Estado Marco Rubio, que cancelava visto de violadores da liberdade de expressão. Havia um entendimento que o ministro Barroso, por exemplo, estava dentro desse critério e ainda assim eles optaram por, naquele momento, não cancelar, para não antecipar as medidas que Trump tomaria na semana seguinte, né? O Barroso chegou aqui na sexta-feira e na segunda-feira o Trump fez aquela postagem e na quarta ou na quinta-feira, no dia 9 de julho, o Trump anunciou as tarifas ao Brasil. Ele procurou uma atitude mais sistêmica, até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Olha isso, pessoal, não há um Deus cenário abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. Onde os ministros ou os deputados e senadores e o próprio governo Lula saia vencedor nessa história. Eu trouxe a lista aqui, pessoal. Somente 3 ministros não receberão a aplicação do visto, né, negado. Então, entre eles, o André Mendonça, também o Cássio Nunes Marques, que ambos foram indicados pelo Bolsonaro, e o Luiz Fux, pessoal, que está todo mundo elogiando muito a atuação dele indo contra Alexandre de Moraes nos processos. Tá? Os demais ministros, Alexandre de Moraes perde o visto, Carmen Lúcia perde visto, Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula, né, o advogado do Lula, perde o visto, Dias Toffoli perde o visto, Edson Fachin também perde o visto, Flávio Dino, né, que era o ministro do Lula, perde o visto, Gilmar Mendes, que tanto gosta de passear em Portugal, perde o visto também, Luiz Roberto Barroso também perde o visto. Ele, familiares e outros aliados deles, pessoal. Então, vamos ver aqui, olha a cara do repórter da CNN apavorado aqui
noticiando a perda de visto. Vamos ouvir aqui. Eu volto a conversar com a nossa analista de política em Brasília, Jussara Soares, que já tem a apuração, já sabemos exatamente quem as pessoas atingidas por essa medida do Departamento de Estado americano, Jussara, além do ministro Alexandre de Moraes? Olha, Márcio, ainda não há uma lista oficial da Casa Branca. Pela publicação de Marco Rubio nas redes sociais, essa sanção atinge o ministro Alexandre de Moraes e, segundo ele, seus aliados no Supremo Tribunal Federal. Eu fui conversar com o jornalista Paulo Figueiredo, que junto com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro é que tem feito essa articulação com integrantes da Casa Branca. Segundo ele diz, importante a gente citar, que são as informações passadas por Paulo Figueiredo, é que essa medida de cancelamento do visto não atinge os ministros Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Vamos explicar. Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, são considerados seus aliados. Já Luiz Fux, ele tem sido elogiado pelos bolsonaristas, inclusive pelo seu posicionamento durante o processo da tentativa de golpe de Estado. Então, ele tem sido elogiado em nas redes sociais, sai em defesa dele. Porque ele abriu divergências a Alexandre de Moraes, certo? Exatamente. Além disso, e durante todo o processo também, ele tem participado dos depoimentos no processo de tentativa de golpe, participou do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus da tentativa de golpe de Estado. Então, segundo Paulo Figueiredo, essa medida de cancelamento do visto não atinge esses três ministros que eu citei, Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Bem, mas essa medida anunciada por Marco Rubio atinge os demais ministros, segundo Marco Rubio, são aliados de Alexandre de Moraes e também seus familiares. Essas são as informações que Marco Rubio publicou nas redes sociais e agora Paulo Figueiredo também tem compartilhado isso, de que essas medidas vão atingir os familiares, inclusive aqueles que já estão morando nos Estados Unidos ou que por acaso estudem, têm atividades lá. Essa é a promessa, segundo Paulo Figueiredo, são as informações que ele recebe do Departamento de Estado americano. Bem, questionei a ele também nessa conversa que eu tive com ele rapidamente aqui, Márcio, o que mais pode vir pela frente depois dessa aplicação dessa sanção que envolve o cancelamento de visto? Ele me diz o seguinte, que Trump já demonstrou que pode ir até as últimas consequências. O que seria isso? Seria a aplicação da lei Magnitsky, aquela que são sanções econômicas sobre essas pessoas que, segundo os Estados Unidos, pode ter algum tipo de violação aos direitos humanos, na visão dos Estados Unidos, neste caso, ou outras sanções ainda. Perguntei também se há algo que mais poderia ser aplicado em relação, inclusive nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, ele não quis antecipar, mas o que me diz é que há muitas possibilidades sobre a mesa. Eu faço um destaque aqui que durante muito tempo a gente, na nossa cobertura, a gente precisa ter uma cautela sobre as informações que a gente recebe também, até porque para entender qual é o acesso, de fácil acesso, qual é o acesso que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e outros integrantes aliados de Bolsonaro têm à Casa Branca. Nos últimos dias, o que é considerado uma vitória para o bolsonarismo é que são as medidas aplicadas por Trump, tanto o tarifaço quanto agora o cancelamento de visto e as inúmeras declarações citando especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostra que há um acesso a uma interlocução de fato que tem motivado essas medidas econômicas em relação ao Brasil e agora medidas específicas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e, segundo Paulo Figueiredo, também a Paulo Gonet. Aí, pessoal, então, o que a gente vê aqui? Ministros perdendo seus vistos, não só ministros, como também aliados e também familiares, pessoal. Então, eu já trouxe a lista aqui. Me conta nos comentários o que você acha. Você que achou que não ia acontecer nada, que o Brasil ia continuar a mesma coisa, tá aí, pessoal. E, segundo Paulo Figueiredo, só está no começo. Então, se inscreve no canal, habilita o sininho, vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.